Então, pessoal, eu vou explicar a primeira prática, a prática um, tá? Que seria destilação e cromatografia. Então, o que que acontece? A gente vai ter 5 práticas, né? O relatório um vai ser referente às práticas de destilação e cromatografia, que seria prática um. A prática 2 seria centrifugação e extração. E a prática 3 seria cristalização. Mas todas elas são referentes ao relatório um, tá? Então, o relatório um é de todas essas práticas aqui. Agora eu vou falar para vocês as práticas de destilação e cromatografia. Na parte 2 do relatório um eu vou falar de centrifugação e extração, e na parte 3 eu vou falar de cristalização, conforme já expliquei para vocês. Mas só recapitulando. Então, esse link aqui vai dar acesso a essas práticas aqui, essas 4, tá? Que seria a parte 1 e 2. Tá? Então, eu vou falar de centrifugação cromatografia, vou acessar então esse link aqui da parte 1. Então, aqui eu tenho o site que vocês vão usar para fazer os experimentos, tá? Aqui é a teoria, tá? Então, a teoria, ela é de todas, essa primeira parte de tudo isso daqui, tá? Separating funnel, que seria a parte de extração ou separação líquido-líquido. Tem a cromatografia, centrifugação, destilação simples e destilação fracionada, tá? Então, essa é a parte 1 do meu relatório 1, tá? E a nossa prática é referente, a nossa prática 1 é centrifugação e cromatografia, tá? Então, eu vou falar só de centrifugação e cromatografia agora. Tá? Aqui é o site. Então, aqui tem a teoria, tá? Para quem entende inglês, vale muito a pena ler isso aqui, mas não é necessário, tá? Porque aqui eu botei no relatório, na prática de centrifugação, eu botei o passo a passo, tá? Eu vou fazer esse vídeo também para ajudar vocês, né? Esse vídeo eu tô fazendo para ajudar vocês a fazer. Então, aqui tá o passo a passo da simulação. E aqui são as questões que vão ser respondidas em relação à centrifugação. E aqui é o passo a passo. Aí, na cromatografia, aqui tem o passo a passo também, tá? Em português. E aqui tem a pergunta, tá? As perguntas. Primeiro anotar as observações. E aqui eu tenho a pergunta. E essas aqui são relativas, então, à cromatografia. E essas 3 aqui são relativas à centrifugação. E aqui está o passo a passo do procedimento. Faz o procedimento, responde as questões. Faz o procedimento da cromatografia, responde as questões. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que são os experimentos, como é que vocês acessam, né, como é que é a dinâmica, centrifugação e cromatografia, tá? Então, clicou no link, entrou no site, aqui eu tenho a teoria, tá? De todas elas. Para quem entende inglês, vale a pena conferir isso aqui, vai até ajudar a resolver as perguntas que eu tenho em relação às práticas, tá? Então, aqui eu tenho a teoria. Aqui eu tenho o procedimento, que foi o que eu traduzi ali para vocês, no relatório, tá? Aí aqui é legal dar uma olhada no procedimento, porque tem os materiais, tá? De cada uma das práticas. Vamos começar então pela centrifugação. Aqui são os materiais necessários, né? Que a gente usa para uma centrifugação, que é basicamente a centrífuga, água destilada, leite e os tubos, né, da centrífuga. Então, eu vou colocar. Por que água destilada, né? Primeiro, por que a gente usa água destilada aqui para fazer a centrifugação? Porque eu preciso balancear a minha centrífuga. Eu não posso colocar só um tubo e botar ela para rodar. Ela tem que estar balanceada, certo? Então, em um lado, se eu boto leite de um lado, tem que botar ou 2 amostras de leite opostas, né, numa centrífuga, ou eu boto uma amostra de leite e uma de água. Tá? Então, supondo que a gente vai trabalhar só com uma amostra de leite, então a gente vai colocar uma amostra de leite na centrífuga e outro tubo de centrífuga só com água para balancear, então, a centrífuga, tá? Esse é um cuidado que a gente teria que ter se a gente estivesse trabalhando num laboratório real. Aqui tudo bem, é uma simulação, mas a gente tenta fazer o mais próximo possível do que seria o real, tá? Aqui é interessante para quem entende inglês ver qual é o real procedimento, né? Se fosse um laboratório real. E aqui tem o procedimento da simulação que eu traduzi para vocês ali no relatório, tá? Então vamos para a simulação, seguindo esses procedimentos. Então fiquem atentos a esse procedimento, que são os procedimentos que a gente vai usar aqui no simulador. Tá? Então aqui a gente seleciona a técnica, no caso vai ser centrifugação. Aí eu posso escolher a mistura, eu posso fazer do leite, eu posso fazer do hidróxido de ferro, e eu posso fazer de água de lama, né, basicamente.
tá? Então, esse aqui é o hidróxido de ferro, leite e a lama, tá? Então, façam cada um desses experimentos. Então, só para dar um exemplo, aqui vocês clicam, abre a centrífuga, coloca os tubos, aí tem que botar bem no buraquinho, tá? Eles têm que estar opostos, senão não vai dar certo. É meio chatinho, tá, gente? Tem que ficar clicando, às vezes ele misclica, ele dá errado. Mas é basicamente isso, tá? Daí fecha, aí liga e assim vai, tá? Sigam os procedimentos que daí explica certinho como fazer. Mas é basicamente isso, façam para todas as misturas, respondam as perguntas em relação a esse ao experimento de centrifugação, tá? Certo. Então, basicamente isso. Sigam aqui as instruções ali, como eu estava fazendo, faça o procedimento para todas as misturas, respondam as questões. Cromatografia, que vai ser a cromatografia, técnica de separação, utilizando papel, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui no site. Vamos voltar aqui para procedimento. Ou até teoria, né? Procura aqui cromatografia, tá aqui, ó. Então, aqui tem uma teoria bem legal da cromatografia, mostra o que precisa utilizar, mostra as aplicações. Então, aqui é interessante verificar, tá? Cromatografia. Aí, aqui, tem o procedimento, que foi o que eu traduzi para vocês no relatório. Aqui é o procedimento. Cromatografia, ó. Aqui diz tudo que precisa. Então, é interessante dar uma olhada, tá? O que precisa. Aqui explica o procedimento de um laboratório real. E aqui tem o procedimento do simulador que eu traduzi para vocês no relatório, tá? E o que é importante para vocês nessa parte da cromatografia? Observar os dados, tá? Então, o que vocês vão observar? A distância percorrida pelos componentes a partir da linha original. Eu já vou mostrar para vocês o que é a linha original, tá? A linha de onde o solvente começa a subir no papel, que a gente está analisando a cromatografia. Então, onde cada componente foi, né? Eu vou ter uma régua, então vou medir onde que cada componente parou quando o solvente, que seria a fase móvel, vai carregando a minha amostra, que seria um pingo de tinta. Então, o meu pingo de tinta vai ter componentes, no caso, componente vermelho e componente azul. Até onde foi o vermelho, até onde foi o azul. Qual foi a distância que o solvente andou e qual é o valor de RF, tá? O que é o RF? Ele é um parâmetro para poder verificar a qualidade da minha cromatografia, certo? Então, a distância... Então, se eu vou dividir a distância do meu soluto pela minha distância do solvente, eu vou ter o RF, então, para uma componente da minha amostra, que é a tinta, e da outra componente da minha amostra, tá? Cada um vai ter o seu RF, tá? Então, preciso que vocês meçam, vejam o experimento, isso, e anotem os valores, tá? Isso está lá no relatório também, só estou mostrando para vocês aqui no site, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Estamos falando da cromatografia. Cromatografia. Então, eu tenho diferentes misturas, tá? Posso fazer de qualquer uma, eu posso fazer qualquer uma delas. Vai ter lá a tabela para as tintas, vai ter a tabela do espinafre também, tá? Então, vocês têm que fazer os dois, anotar os resultados, certo? Então, basicamente, eu vou seguindo os passos, eu vou coletar a amostra da tinta, ó, coletei, vou pingar aqui no meu papel, filtro, tá? Isso aqui é a linha de origem, tá? Essa aqui é a linha de origem. Às vezes ele é ruinzinho, tá? De clicar. Vou abrir a minha câmera aqui, tá? Minha câmera de cromatografia. Vou desamassar o meu papel, ó. Tô com a minha... Lá embaixo é a origem, na linha horizontal ali embaixo é a origem, tá? Eu vou botar ela aqui. Então, esse meu papel aqui na origem, ele tem contato com o solvente. O solvente vai subindo e vai separando aqui a minha amostra de tinta. Uma mistura de tinta vermelha com azul. Então, eu vou separar essa tinta, avaliando a minha fase móvel, carregando cada um dos componentes da minha mistura aqui. Cada uma vai alcançar uma altura diferente, assim eu consigo separar, tá? Então, é isso que a gente vai analisar
Depois, no final, eu posso, quando tiver os resultados aqui, quando eu terminar, sigam os procedimentos, tá? Para isso. Eu posso mostrar, clicar aqui para ver uma régua, então eu consigo medir quanto que cada um mandou e ter o RF de cada uma dos meus componentes da mistura, tá? Então, esse é o experimento da cromatografia, tá, gente? Então, essa é a primeira prática, basicamente. Cromatografia e centrifugação. Então, façam essa prática, anotem os resultados e daí vocês podem seguir, então, para a próxima prática. A gente vai ver extração e destilação, lembrando que a destilação vai ser tanto a simples quanto a fracionada, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer cada um desses procedimentos. Primeiro, recomendo olhar a teoria, tá? Para vocês terem uma carga teórica. Eu já dei uma aula sobre isso, mas aqui é mais específico do experimento, então leiam. Para quem entende inglês é muito bom. Então vejam aqui a parte da destilação simples, tem toda a teoria, tem o aparato, como que monta, certo? Então aqui eu tenho. E eu tenho a destilação fracionada, tá? Que daí o aparato já é diferente, já vou ter uma coluna de fracionamento, certo? Para eu ter uma melhor eficiência aqui na separação de mais de um componente, não só dois, mais de dois componentes, né? Aqui eu posso ter 3 componentes que eu vou separar. Então, primeiro eu vou tirar um, e pela diferença do ponto de ebulição, depois eu vou tirar outro. E daí ainda vai sobrar um aqui. Então, eu posso separar 3 componentes, por exemplo, com a destilação fracionada. Com a destilação simples, eu separo uma mistura com 2 componentes. Um vai para cá e um fica aqui, certo? Então, eu vou ter esses 2 aparatos diferentes. Eu vou ter procedimentos diferentes para cada uma delas, tá? Então, essa é a parte da destilação, teoria. Então, sobre a extração, que aqui, ó, usando um túnel, um funil de separação, tá? Que na verdade vai ser uma decantação de dois líquidos com densidades diferentes. Então, o mais denso vai ficar para baixo, o menos denso vai ficar para cima. E se eu tenho um funil, eu tiro primeiro de baixo e depois eu tiro de cima. Então, eu separo eles dessa forma, tá? Então, basicamente isso. Eu posso usar essa técnica aqui de separação também para fazer uma extração, tá? Por isso que eu chamei da técnica de extração, essa aqui de usando o funil de separação, porque é muito comumente usado, tá? Inclusive é uma questão ali do relatório, certo? Então vamos ver como é que é o simulador dessas duas partes aí da prática 2, ainda é a parte 1 do relatório, 1, tá? Então vamos lá. Aqui é o procedimento. Então aqui é o procedimento do túnel de separação, o que que precisa, quais são procedimentos se fosse um laboratório real, procedimento que eu traduzi para vocês ali no relatório, só sigam isso aqui quando forem fazer a simulação, tá? Aqui tem precauções, conclusões, tá? Então, usem esse material aqui para poder responder o relatório, tá? Então, vamos fazer essa primeira parte aqui, que seria utilizando o funil de separação para separar 2 líquidos, fazer uma separação líquido-líquido. Tá? Então, aqui eu tenho uma mistura, posso escolher mais de uma mistura, tá? E comparar o que acontece com cada uma delas, tá? Então, primeiro eu tenho uma mistura de óleo e água. Aí tá aqui. Basicamente, então, eu vou seguindo os passos que estão lá no relatório. Gente, é chato, tá? Ó, só tô mostrando pra vocês como isso aqui é chato. Às vezes não dá, então tem que ter paciência pra fazer isso aqui. Ó. Aí vejam os detalhes, eu tenho aqui um agitador de vidro, um bastão de vidro que me ajuda a botar, fazer a transferência de uma forma mais, vamos dizer assim, menos desastrada. Aqui eu tenho a separação, tá? Aqui eu posso tirar o meu funil de vidro, tampar, porque daí eu posso agitar, tá? Então, basicamente, sigam os passos, façam tudo. Aqui eu libero a pressão, certo? Então, basicamente, sigam os passos ali, façam separação de água e óleo, de querosene e água também, tá? Então, façam todas as partes aqui do experimento e depois respondam as perguntas, tá? Então, essa daqui é a técnica de separação líquido-líquido, né? Usando o funil de separação. Certo? Então, indo para destilação. Já expliquei para vocês aqui. Já mostrei no outro, o aparato está montado. Aqui a gente tem todas as partes do aparato.
procedimento real, procedimento que eu traduzi para vocês, tá? Precauções, observações, resultados, então cuidem com isso, tá? Então vamos mostrar para vocês como é que funciona esses experimentos aqui no simulador, para vocês fazerem a simulação. Então aqui, ó, destilação simples, separar água e acetona, pentano e heptano, tolueno e hexano, tá? Então, basicamente, aqui eu posso escolher qualquer uma dessas misturas. Aqui eu começo. Aí aqui vai começar, vai, ó. Aqui a gente acompanha o aumento de temperatura. Quando chegar, então, no ponto de ebulição do componente mais volátil, eu vou ter a minha separação aqui por destilação simples, certo? Então, façam todos os experimentos, anotem os pontos de ebulição, tá? Essa, então, é a primeira parte da destilação. Agora, a gente pode... Ó, aqui, esse aqui seria informação quando o experimento acaba. Então, aqui terminou o experimento. E aqui a gente tem a conclusão, tá? Então, sempre apertem aqui para saber a conclusão, observações, coisas importantes para vocês resolverem as questões ali do relatório, tá? Então, sempre façam de tudo, todas as possibilidades, tá? Vejam os pontos de ebulição, tudo isso, tá? Então, essa aqui é a destilação simples, certo? Então, aqui a gente começa de novo o experimento, tá? Então, vamos ver destilação fracionada, ó, já é diferente, mas eu tenho o mesmo esquema, eu tenho termômetro, tá? Eu posso ter qualquer uma dessas misturas, tá? Vamos começar aqui, então. Aqui começa, tá? Aqui vão acompanhando a temperatura desse termômetro. Aí, conforme ele chega no ponto de ebulição de um dos componentes, ele vai vir. E daí, quando vir para cá, essa amostra vem para cá. Aí eu vou botar o meu outro coletor aqui, meu outro frasco coletor da amostra. E daí eu vou tirar o meu segundo componente, tá? Destilação fracionada. Certo? Então, muito semelhante ao outro, só que daí eu vou ter mais de um, né? Eu vou ter mais de um componente aqui que eu vou recolher. No outro só tinha um, porque eu só estou separando dois componentes de uma mistura, aqui eu posso estar separando mais de dois. Então, aqui é o primeiro, aí eu boto o segundo e assim por diante, tá? Pode ser, gente, que trave, tá? Quando eu clico, arrasto, trava, é meio ruim, tem que tentar várias vezes, mas vai dar certo, tá, gente? É só ir tentando e que vocês vão conseguir, tá? Então, essa então é a destilação fracionada. Certo? Então, assim a gente encerra a parte 1 do relatório, que é centrifugação, cromatografia, extração e destilação. Falando então da nossa prática 3, que seria a cristalização, correspondente à parte 2 do nosso relatório 1. Meio confuso isso, mas acho que vocês estão acompanhando. Então, tem que acessar o link, certo? A cristalização é outro link, diferente daquela nossa primeira prática 1 e 2, que era no mesmo link, agora a nossa prática 3 é outro link. Lembrando que a prática 1, 2, 3 está no nosso relatório 1, tá? Só para localizar vocês. Então, aqui a gente tem a nossa cristalização. Então, a gente tem aqui a nossa teoria, tá? Então, leiam ou traduzam, vejam o que vocês conseguem fazer. Interessante, tá? Mas vocês conseguem fazer sem também. Então, a gente vai estar trabalhando com sulfato de cobre, sulfato de potássio e ácido benzoico. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando com essas 3 amostras, a gente vai cristalizar cada uma delas, apontar as diferenças, fazer, então, todos esses procedimentos, tá? Então, aqui, a gente tem os procedimentos, então, cada elemento vai ter o seu, cada elemento que a gente vai cristalizar vai ter o seu aparato experimental, vai mudar um pouquinho de etapa para etapa, por exemplo, no sulfato de cobre, a gente vai ter que adicionar ácido sulfúrico, tá? Ou nos outros não. Nos outros experimentos a gente não adiciona ácido sulfúrico, certo? Então tem essas diferenças que depois eu vou querer que vocês apontem, né, no relatório, tá? Então façam, entendam como que cada experimento é estruturado, certo? Isso aqui seria como se fosse num laboratório real aqui, certo? Entendam? E aqui seria a parte do simulação, que eu traduzi para vocês no relatório, que é a parte que a gente vai lá no simulador e fazer. Tá? Então, cada uma delas tem o seu procedimento, tá tudo descrito no relatório, tá? Então, vocês vão aqui no simulador, vão seguir as etapas ali do relatório,
as etapas da simulação. E aqui a gente escolhe as amostras, tá? Então, aqui a gente pega, arrasta, adiciona, mistura, adiciona o ácido na amostra, tá? Aqui a gente passa para a próxima etapa, filtro, vai seguindo os passos, tá? Mas é basicamente ir arrastando, é intuitivo, às vezes dá problema, mas quando aparece esse I aqui é bom dar uma olhada, tá? Ó, aqui tá dizendo que as impurezas vão ficar no papel, filtro. Então é interessante ir lendo, entendendo, fazendo, tá? Passando para as próximas etapas, seguindo as etapas de simulação que eu coloquei no relatório, lendo a teoria, lendo o procedimento como seria no laboratório real, que tem aqui também, né, no procedimento, tá? Façam essas leituras para poder, então, responder as perguntas que eu faço no relatório, certo? Então, agora é com vocês e bons estudos, bom trabalho para vocês.